O que você vê aí fora é que você entra num lugar assim, Deus está me revelando agora que uma irmã aqui vai ter a casa própria. 2026. Passa 10 anos, a irmã ainda não conseguiu a casa própria. Mas se ela fizer um balanço de 2026 a 2036, o dinheiro que ela deu o dízimo, o dinheiro que ela fez a campanha, ela teria comprado a casa própria. E aí, quem foi que comprou carro, casa, viagens? O pastor que disse que ela iria comprar a casa própria. Então a igreja evangélica, eles não conhecem o evangelho. E ao invés de ser o povo mais abençoado da terra, como diz a palavra, como são o povo daqui, o povo aqui do Sarapuí, que me segue no YouTube, é o povo mais abençoado no meio evangélico. Quem aqui está com caroço, diga amém. Ninguém. Quem aqui veio buscar a salvação, diga amém. Quem aqui viu o diabo dentro do armário essa noite, diga uia. Um só. Pelo menos, uma quantidade de pessoas dessa, pelo menos um. Porque diabo dentro do guarda-roupa, meu irmão, só quando eu era crente. Quando eu era crente tinha muito. Eu via demônio até debaixo da cama. Demônio debaixo da cama era ele. Eu vou ler com você 2 versículos aqui agora. Eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção. Disse Jesus de Nazaré. O seu nome verdadeiro era Ialxa. A letra J não existe no hebraico. Que se saiba disso. Claro que isso não pode ser radicalismo entre nós. Se eu ter que chamar Jesus de Ialxa, eu vou ter que chamar Pedro, porque Pedro também não era o nome dele em hebraico. O nome não se muda. O meu nome é Geraldo aqui. O máximo que ele muda é a pronúncia na França, que eu até gosto de Gerard, que fica mais bonito. Geraldo fica. Mas vamos ler. Disse Jesus aos seus compatriotas: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ponto número 1. Aula magna da graça de Deus. Quando Jesus estava naquela noite tomando a ceia com os discípulos, ele estava cumprindo a lei ou instituindo uma outra aliança? De acordo com isso aqui. Cumprindo, porque ele não veio para revogar. Se ali naquela noite, comendo pão e bebendo suco, ele estava instituindo uma nova ceia, uma nova aliança, quebrou isso aqui que ele estava dizendo, porque ele não veio para revogar. Ele estava naquela noite em cumprimento da lei. Aquilo não é a Santa Ceia que a igreja faz. Aquilo era a Páscoa dos judeus. Sim ou não? Sim. Fala isso pro crente. Fala isso pro crente. Eu acho interessante que ele diz assim: o Espírito Santo me disse. Como o Espírito Santo te disse o contrário do que aquele que batizou você disse? Porque ele disse que ele não veio revogar a lei. Então, naquela noite, ele estava no cumprimento da lei. Os judeus tinham que praticar a Páscoa judaica. A lei só foi revogada quando cumprida na cruz. Ele disse: está consumado. A lei, uma vez cumprida, deu-se o fim. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei, o fim da Páscoa judaica, o fim da festa das primícias, o fim do dízimo, o fim dos batismos. Agora, todos os cristãos verdadeiros e autênticos têm que viver por obras. Claro que não, tem que viver por fé. Agora vem a palavra full time. 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nem um i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra e papará a sabedoria do Pai aqui. E o adventista me disse: Geraldo, você é o maior herege que já passou por esta terra. Eu disse, sem saber o que significa a palavra herege, você está certo. Herege é todo aquele que se levanta contra os dogmas estabelecidos pela igreja. Martinho Lutero foi um pseudo-herege para a sua época, porque ele se levantou contra 95 teses, mas a sua igreja luterana continuou com os dízimos, com os batismos, com a consagração. Martinho Lutero não reformou nada. Martinho Lutero fez como Miguel Ângelo lá, a igreja dele, fez uma dieta. Miguel Ângelo tirou o batismo, deixou a ceia. Tirou algumas coisas e deixou o dízimo. Foi a mesma coisa de Martinho Lutero. Quem fez a reforma de verdade foi a vinda de Cristo no ano 70, que derrubando o templo, acabou com todo o ofício da lei física. Então ele disse que Jesus não pode ter voltado, porque o céu e a terra continuam aí. Como é que Jesus voltou, se ele disse que o céu e a terra, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Como é que Jesus pode ter voltado, se o céu e a terra estão aí? Bem, me desculpa, eu só tenho a 4ª série, doutor adventista. Então, se o céu e a terra está aí, significa que nós ainda estamos debaixo da lei. Se nós estamos debaixo da lei, Paulo errou quando disse que o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Se nós estamos debaixo da lei, nós temos que voltar a fazer a circuncisão. Se nós estamos debaixo da lei, as mulheres têm que ser apedrejadas quando adulterarem. Se nós estamos debaixo da lei, os pastores têm que ser chamados de sacerdote, e tem que constituir o sacerdote levita, e tem que levantar o templo, e tem que. E ele coçou a cabeça e disse, mas ali está escrito céu e terra. Eu falei, claro, porque vocês, como não conhecem a revelação do Evangelho, tudo que vocês leem na Bíblia, vocês leem de forma literal. Mas a Bíblia não pode ser vista de forma literal. Isto aqui é uma linguagem de figura, ou uma figura de linguagem como queira, porque a ordem aqui não altera o produto. Aqui se está falando de céu e terra, mas céu no conceito judaico não é este céu que você vê ali. Céu falava a respeito do poder. Céu falava a respeito de autoridade. Isto no conceito judaico, porque o livro que nós temos em mão foi escrita por judeus para os judeus. Nenhum brasileiro escreveu isto. Olha o que diz, por favor, meu querido aí. Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Por favor, com todo respeito, preste bastante atenção. Estamos numa aula para o sistema religioso. Alô, adventista! Aquele abraço. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Sabe o que eles pegam isso aqui? Foi o diabo. O diabo caiu para dar a entender que céu ali é onde Deus habita. Eles disseram, olha lá, Satanás caiu do céu, foi jogado por terra. Está escrito, Geraldo? Claro que está. Agora nós precisamos ler o contexto. Vocês falam tanto de exegese, vocês dizem que eu faço exerege, mas vocês não têm exegese, nem hermenêutica. Então, nós temos que saber o contexto. E o contexto ali de Isaías 14:6, tem aí, meu amado? Tem aí, bonito? Tem? O 6 é antes do 7. Para ajudar aí que ele botou o 13, né? Volta 4. Então, proferirás este mortejo contra Satanás. Contra quem?
O rei da Babilônia. Quem é que caiu do céu? O rei da Babilônia. Este céu aqui era o céu onde Deus está? O rei da Babilônia estava lá no céu e Deus jogou ele para aqui para baixo? Não. Então, céu ali significa poder, autoridade. Como caíste da tua autoridade, ó rei da Babilônia? O rei da Babilônia se insurgiu. Ele se achou o cara. Ele se achou o máximo possível. Então, ele caiu do seu poder. Caiu da sua autoridade. Quando Jesus disse, em verdade vos digo, não passará o céu e a terra, estava falando dos poderes da época, estava falando dos sacerdotes que seriam exterminados, que perderiam a sua autoridade. E terra? Terra, ali no conceito judaico, era terra de Israel e não cosmo. Mas por que a igreja não ensina assim? Porque a igreja precisa te ensinar que o céu e a terra precisa passar antes de Jesus voltar. E sabe há quantos anos aqui no Brasil eles pregam isso? 150 anos. Sabe quantos morreram e vão morrer sem ver o céu passar? Milhões. Enquanto isso, Edir Macedo tem uma fortuna de 1,9 bilhões. Silas Malafaia tem uma fortuna de 300 milhões. R.R. Soares tem uma fortuna de 250 milhões, segundo a revista Forbes. O Valdomiro tem 440 milhões. E os crentes da igreja evangélica? Não tem casa própria, não tem um plano de saúde, são todos assalariados, ninguém nunca ficou rico, buscando a Deus aonde ele não está. Sabe por quê? Porque não vivem a verdade do evangelho. São penalizados pela sua ignorância, porque não querem dar ouvidos à verdade de Deus. A esta hora que nós estamos aqui, milhões de pessoas estão comendo um pedaço de pão, bebendo um suco, dizendo, viemos aqui para ter comunhão com Deus. É verdade. Comunhão com quem? Quer dizer que um homem vai à padaria, amassa um trigo, bota ali óleo, sal, o seu suor e sua saliva, mistura tudo. Claro que sim. É nojo não, mas é que os crentes comem. Os crentes comem essa miséria como o corpo de Cristo. Vem cuspe, vem saliva, enrola tudo, o pastor chega aqui, levanta aqui e diz assim, este é o corpo de Cristo. E a igreja come e diz, agora sim, com esse cuspe, com esse óleo, com esse trigo amassado, agora nós temos comunhão com Deus. Vamos agora de 1º de março até abril com essa comunhão. E lá a gente renova de novo. E isto há 15 anos, há 20 e há 30, sem saber o verdadeiro sentido da palavra de Deus para os judeus e o verdadeiro significado da graça de Cristo para nós. Vivi assim durante 20 anos enganando, botando o povo debaixo de sacrifício, debaixo de cajado, de ameaça. As pessoas entravam diante de mim quando eu pregava com medo terrível do Satanás. Satanás era o meu sócio. Satanás era alguém que eu usava ele para prender o crente. Crente, quem aqui já teve medo de Satanás? Diga amém. Amém. Eu também, amém. Meu Deus, olha, você queria acabar comigo, era dizer que o diabo ia na minha casa. Meu Deus! Na minha geladeira já ia o Miguel. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, eu quero terminar essa pérola. Nós temos louvores, cadê minha esposa? Nós temos louvores aí, temos. Ih, rapaz, eu estou derretendo hoje, eu acho que hoje vai, hein? Perder uns quilos. Alguém quiser aí, tiver uma salada de bacalhau aí para me convidar aí, eu vou lá na casa, eu vou apresentar ao Senhor, meu irmão, eu vou lá. Vou consagrar, meu irmão. E a vós outros, olha, eu nunca li isso aqui, todos aqui, e aí pela internet conhece isso de cor e salteado, mas só quem prega o evangelho. Eu nunca li isso na igreja evangélica. Gente,
Há muito tempo atrás, tinha uma senhora que frequentava a gente da Deus e Amor. Você acredita? Eu não sei os irmãos mais antigos. A mulher morreu de câncer. A Leuceni conhecia ela. A mulher veio da igreja Deus e Amor com câncer. Não tratou. Ficou mais de 10 anos de câncer. Morreu entre nós. Sabe o que fizeram acreditar? Que aquela doença era para a glória de Deus. Com câncer. Vestido lá embaixo. Começou com uma tiara branca, que lá é assim. Tiara branca e vestido branco. Tiara azul, vestido azul. Tiara rosa, até chegar a missionária profeta. E todos lá revelam. E revelaram para ela que aquele câncer era para a glória de Deus. Não foi ao médico, não se cuidou, não tratou e vivia como uma miserável nesta terra. Colossenses capítulo 2, versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, deu vida juntamente com ele, perdoando todos. Todos os delitos estão perdoados. Bateu o martelo. Ninguém pode intentar acusação contra você. Todos estão perdoados. Depois diz o versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu alguma coisa. Ele removeu inteiramente. A pergunta que eu faço aos senhores que podem ver, porque os olhos estão iluminados, quantas ordenanças da igreja tem sobre a tua vida? Quem foi que removeu? Ele. Mas o dízimo é uma ordenança, não é? Foi. Ele removeu. Ora, mas a Santa Ceia é uma ordenança, não era? Foi. Ele removeu. E pagar o preço era uma ordenança? Para ele não foi. Ele levantou a mão para um lado, levantou para o outro, foi humilhado, o rei do universo diante de um rei humano, aquele que amava, aquele que foi ferido, para que hoje não pudesse ser livres. Estamos livres. Diga, papai! Diga, papai!